E antes de nós começarmos, eu quero orar com vocês. Ó Deus amado, o Senhor que é o Deus de nossas vidas. O Senhor que é aquele que está entronizado diante dos louvores, mas também no nosso coração, Senhor. O Senhor que é o soberano Deus de tudo e de todos, Senhor. Mas que por escolha, Senhor, o Senhor também governa os nossos corações, Senhor. O Senhor que é o Redentor das nossas vidas, aquele que nos resgatou, Senhor, de um império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A este nós oramos, Senhor. Nós colocamos as nossas petições, as nossas ansiedades, Senhor. Nós apresentamos diante de Ti, Senhor, as nossas preocupações e entregamos a nossa causa àquele que é fiel para cumprir tudo o que prometera. Senhor, nós nessa manhã, Senhor, buscamos a paz que excede todo entendimento. E no ensino da Tua palavra, Senhor, que possamos andar em conformidade com as Tuas Escrituras, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai, de acordo com a Tua verdade, Senhor. Abra os nossos olhos para a compreensão da Tua palavra, Senhor. Senhor, eu peço em especial nesta manhã, ó Deus, pela vida do Ícaro, Senhor. Sara aquele ouvido, Senhor. Sara a dor, o desconforto que aquela criança tem passado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Bom, irmãos, nós estamos estudando a carta de Tiago e hoje nós chegamos na sessão que vai do versículo 13 até o versículo 17. Nas 2 semanas que se passaram, nós vimos a respeito das guerras e vimos que as guerras que nós travamos têm como foco, têm como princípio o fato de muitas vezes estarmos em guerras contra o próprio Deus. E nós vimos como isso é solucionado em Jesus. E hoje nós vamos ver uma sessão que fala a respeito da vontade de Deus. É interessante que a Fran, na hora que ela entrou, a gente estava brincando com ela a respeito do hambúrguer que eles fizeram ontem, que parecia uma delícia. E ela falou assim, mas nós temos muitos dias ainda para combinarmos outros hambúrgueres. E é claro que ela não falou por mal. Mas eu disse a ela que hoje nós vamos ver que nós não temos tantos dias assim. Então, eu quero convidar você a ler do versículo 13 ao 17 de Tiago, capítulo 4, com essa visão. O que Tiago vai mostrar para a gente é a respeito do tal do amanhã que a gente vive planejando. E diz o seguinte: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais ou vos vangloriais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância ou vanglória semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Somente até aí. Bom, como eu comentei, o capítulo 4, Tiago começa falando a respeito de guerras e das guerras que temos contra Deus. E ele encerra falando da vontade de Deus. Mas os dois temas estão completamente relacionados. Quando um cristão está fora da vontade de Deus, em vez de ser pacificador, ele acaba sendo um agitador. Quer ver alguns exemplos? Nós temos, por exemplo, o exemplo de Ló. Ló, quando se desvincula de Abraão, ele não se muda para Sodoma, ele não só arruma problema para ele, mas arruma problema para a família inteira. Davi, quando comete adultério com Betseba, ele gerou conflitos dentro da sua família e no seu reino também. Temos também o exemplo de Jonas. Quando Jonas desobedece a Deus, ele quase mandou um navio cheio de povos pagãos para o fundo do mar. Em cada um desses casos, a gente vê que houve uma atitude errada com respeito à vontade de Deus. A vontade de Deus para Ló não é que ele se misturasse com o povo de Sodoma. A vontade de Deus para Davi certamente não é que ele adulterasse. A vontade de Deus para Jonas, a gente sabe muito bem que era que ele fosse para Nínive e não para Tarso.
Mas ele, temoso e relutante que aquele povo se arrependesse, porque ele não amava aquele povo, escolheu ir para Tarso. Por fim, a gente vê que sempre há uma agitação, sempre há uns problemas. Algumas pessoas sempre relutam em entregar a sua vida a Cristo. Quando a gente conversa com pessoas que são descrentes, vamos falar, por que você não entrega a sua vida a Jesus? Diante de tudo que você está vendo, de toda a necessidade que você tem do próprio Deus, qual é o problema que você enxerga em entregar a sua vida a Jesus? Eles falam que eles têm medo. Medo que Deus vai pedir a eles coisas difíceis e ruins, e até mesmo perigosas. Mas a verdade é que o lugar mais seguro do mundo é justamente aonde Deus quer que estejamos. É na vontade de Deus. E é isso que Tiago vai mostrar para a gente. Tiago, nessa sessão que a gente acabou de ler, ele nos mostra 3 atitudes que nós podemos ter com relação à vontade de Deus. Em uma dessas 3, você se encaixa. Mas a gente vai ver que só existe uma atitude, que é a atitude correta. A primeira atitude que Tiago vai mostrar para a gente que a gente pode ter em relação à vontade de Deus é a atitude de ignorá-la. Simplesmente, como diria a minha esposa, quando as crianças estão dando muito trabalho, estão muito agitadas, ela fala assim, quer saber? Vou fingir demência. Vou fingir que não estou nem vendo. Tem hora que a gente faz isso com a vontade de Deus. Só que a gente se esquece que Deus conhece nosso coração e sabe muito bem que a gente está ignorando a vontade dele. Isso, olha o versículo 13 e 14 e o 16 comigo. Primeiro, o 13 e o 14. Diz assim, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. O que esse tipo de homem está fazendo é ignorando a vontade de Deus. Por quê? Porque primeiro ele está se esquecendo da complexidade da vida. A vida é extremamente complexa. O hoje, o amanhã, comprar, vender, ter lucro, ter prejuízo, ir para cá ou ir para lá, casar, não casar, estudar, que curso fazer. Eu brinco que a idade dos 16, 17 anos, alguns com 15, que são um pouco mais adiantados, quando está terminando o ensino médio, é uma das épocas mais covardes da nossa vida, que fazem covardia conosco. Por quê? Porque nós temos que escolher, com uma idade tão sem experiência, que profissão vamos ter na nossa vida? Qual carreira vamos exercer? E alguns têm isso muito bem alinhado na vida, mas outros não têm. Vê como que a vida é bem complexa. Aí você fala, eu quero ser médico. E a maioria das pessoas esquecem que médico nunca para de estudar e nunca para de trabalhar também, né? Trabalham que não para mais. Eu falo, não, eu quero ser engenheiro, porque acham que engenharia é a profissão dos sonhos e que ganha muito dinheiro, não sabe das responsabilidades que estão por trás disso. E outros falam, não, eu quero ser professor. E aí vem aqueles que falam assim, vai morrer de fome, hein? Quando tudo é muito complexo. A gente tem que fazer muitas escolhas. E a vida, a própria Bíblia diz que tem muita complexidade mesmo. E a gente se esquece disso quando ignora a vontade de Deus. A vida é feita de pessoas, de lugares, de atividades, de objetos, de dias, de anos, e todos nós precisamos tomar várias decisões diariamente. Fora da vontade de Deus, tudo isso, toda essa complexidade, todas essas coisas, são um mistério. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu vou tomar esse caminho, eu vou tomar aquele caminho, que caminho tomar? A gente fica sempre com o pé atrás. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a gente não vive mais esse universo misterioso e ameaçador. Por quê? Porque nós sabemos que tudo pertence ao Pai. É como, por exemplo, Paulo, quando está para ir a Jerusalém, e estão avisando ele, olha, se você for, você vai ser preso. Se você for, você vai ser preso. Se você for, você vai ser preso. E o que Paulo fala? Para mim, não importa a glória de Cristo. Ele sofreu, mas não tinha nenhum mistério para Paulo, porque Deus já havia direcionado a vida dele. A segunda coisa que a gente tem que entender quando a gente ignora a vontade de Deus é que também há muitas incertezas na vida. Olha o versículo 14.
vós não sabeis o que sucederá amanhã. É isso mesmo. A gente não sabe o que vai suceder amanhã. É muito interessante, por exemplo, eu vou retornar ao exemplo da Fran, porque hoje é aniversário dela. E eu tenho certeza que o Bruno e os filhos devem ter se planejado para esse dia, né? Assim como nós devemos fazer, e como eu espero que a maioria dos maridos e esposas aqui estão fazendo também, para essa semana que tem o Dia dos Namorados. Não fica achando, é data comercial, isso ou aquilo. Aproveite a data comercial para você fazer algo romântico para sua esposa e para o seu marido também. Né? Cuide bem do seu amor. Fica até uma merchandising aqui. Mas a verdade é que nós nos planejamos, assim como a família da Fran deve ter se planejado para o dia de hoje. Ela falou que já ganhou até café na cama. E é isso mesmo. Só que a gente planeja isso também, algumas vezes, para tanta coisa na vida que a gente fica deixando para depois, mas a gente não tem certeza do amanhã para isso. A gente se apropria de algo que não temos. O que é? O amanhã. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 27, versículo 1, fala: não te glorieis do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Tiago está falando para homens ricos aqui, porque ele está falando a respeito de homens que negociam, homens que estão pensando nos seus negócios. E quando ele está falando desses homens, ele está falando que esses homens faziam planos, mas quando, na verdade, eles não eram capazes de prever nem um dia sequer. Nós não sabemos o que vai suceder amanhã e nós costumamos deixar o amanhã para depois. Isso é insensatez, irmãos. Nós não temos certeza do amanhã e fazemos isso também com respeito a falar de Cristo para a nossa família ou para os entes queridos ou para o nosso vizinho. Nós não, numa outra oportunidade eu falo, mas a verdade é que nós não sabemos se teremos essa oportunidade. Observe a confiança desses homens, como esses homens eram confiantes nos planos dele. Olha o versículo 13. Fala: atendei agora vós que dizeis, vocês que fazem esse tipo de coisa. Que coisa? Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Esses homens eram completamente arrogantes, a ponto deles acreditarem que o amanhã pertencia a eles, que eles não tinham nem que consultar a Deus para nada, que eles não tinham que saber qual era a vontade de Deus. Essa atitude lembra, sabe o quê? Lembra a atitude de um fazendeiro que teve uma colheita muito boa. E o celeiro dele nem cabia tudo que foi colhido. Então ele fala uma coisa: já sei o que eu vou fazer. Eu vou construir um celeiro maior. Vou construir um celeiro maior. Vou guardar tudo que eu tenho ali. Então vou dizer para minha alma: alma, agora você pode descansar, porque nós estamos tranquilos aqui, alma. Temos uma reserva para a vida inteira, alma. E aí Jesus vira para esse homem e fala: louco, essa noite vão pedir a sua alma. E o que você tem preparado é para quem? O sentido dessa parábola é um sentido espiritual. E é um sentido em que nós planejamos muitas coisas para amanhã, concernentes até a nossa vida espiritual. Não vou orar agora não. Não vou ler a Bíblia agora não. Não, eu não vou fazer. Não, Deus me mandou fazer isso, mas eu não vou fazer não. Amanhã eu faço. É como Jonas, sabe? Não, para Nínive eu não vou não. E criamos todo um conflito e guerras por onde vivemos, no meio em que vivemos. A vida não é incerteza para Deus, mas é para nós. O problema não está em fazer planos, nós temos que fazer planos. Nós devemos planejar sim a nossa vida, nós devemos procurar ter metas e planos sim, mas não se deve esquecer do Senhor nesses planos. Nós só estaremos seguros amanhã se nós estivermos dentro da vontade de Deus. É como Paulo, sabe? Que ao final de tudo que ele passa, ele vira e fala assim: olha, eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Eu encerrei minha carreira. E por quê? Porque eu fiz tudo de acordo com a vontade de Deus. E tenho a segurança de que amanhã estarei com Ele nas mansões eternas. Ignorar a vontade de Deus é insensatez, porque nós não temos certeza da vida. Terceiro, nós temos uma vida também muito breve, irmãos.
Acredito que a maior parte de vocês já deve ter visto aquele vídeo que circula na internet de um homem que pega uma corda grande, e ele pinta uma pontinha dessa corda de vermelho. E ele fala, sabe o que significa essa corda? Essa corda significa a eternidade. E essa partezinha pintadinha de vermelho é a parte que nós vivemos nesta vida. E a verdade é que nós vivemos tão preocupados com esse pedacinho vermelhinho aqui, que a gente se esquece que tem toda uma eternidade em Cristo. E isso é verdade. Para nós, a vida parece longa, porque nós medimos ela em anos, né? Hoje a Fran está contando mais um ano que ela passou da vida dela. E eu gosto muito de uma expressão do Cleverton, o presbítero da igreja de Jacaraípe, aonde ele diz bem assim que contar os anos, saber contar os anos, na verdade não é a gente ficar contando, eu fiz 32 anos de vida. Ele fala, já passaram 32 anos na vida que Deus me deu nesta terra. Nesta vida que eu tenho, já se passaram 32 anos. E nesses momentos, nós temos que contar o que tenho feito eu para a glória de Cristo. No livro de Jó, a gente vai encontrar várias vezes essas expressões de Jó falando da brevidade da vida. Jó falando de como a vida é curta, como a vida passa como um sopro. A gente vê isso no livro de Jó o tempo inteiro. E nós temos um hábito de contar a nossa vida dessa maneira, como se ela fosse longa. Quando a verdade é que, olha o que diz no Salmo 90, versículo 12. Salmo de número 90, versículo de número 12. Diz o seguinte, ensina-nos a contar os nossos anos. Não. Ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E por que o salmista fala para contarmos nossos dias e não os nossos anos? Porque não nos foi dado anos. O único tempo que nós temos é o agora, é o hoje. Uma vez que essa vida é breve, a única certeza que nós temos é do agora, é desse momento que estamos vivendo agora. Nós devemos investir a nossa vida, esse agora, esse tempo que nos foi dado, nas coisas eternas, nas coisas celestiais. E muitas vezes nós nos aplicamos tanto a nossa força nas coisas dessa vida que não temos força para as coisas eternas. Não temos mais vigor para aquilo que é eterno e divino. Se você faz esse tipo de coisa, você não sabe contar os seus dias. Deus nos dá princípios, Deus nos dá preceitos, Deus nos dá promessas capazes de nos guiar em tudo. E conhecer e obedecer a palavra de Deus de maneira íntegra. Em cada ponto, cada vírgula, cada tio que é dito da palavra de Deus, é a maneira mais garantida de ter sucesso na vida. Mas ter o sucesso de Deus. Lá no Salmo de capítulo 1, versículo 3, fala que o justo é como árvore plantada junto às correntes das águas. Uma árvore plantada junto às correntes de água não depende do clima, não depende da chuva ou do vento ou das coisas que estão à volta dela. Por quê? Porque o alimento e o sustento dela já está ali, do lado dela, junto dela. Ela só precisa daquele rio. A Bíblia diz que há um rio que corre do trono de Deus e nós devemos estar plantados junto a esse rio, fazendo a vontade de Deus. Ignorar a vontade de Deus é esquecer que a Bíblia diz que nossa vida é breve. Breve, e o quarto aspecto também, é que a nossa vida também é frágil. Olha o versículo 16 de Tiago, capítulo 4. Verso 16. Diz o seguinte: agora, entretanto, vos jactais, e eu vou falar mais uma vez, a palavra jactância é o mesmo que vanglória. Agora vocês se vangloriam nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. A glorificação pessoal, a vanglória, quando eu me glorio nos meus feitos ou em quem eu sou, é apenas esconder uma fraqueza que você tem. Sabe por quê?
Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, todos nós somos carentes, somos desnudos da glória divina. O homem não pode controlar o futuro, o homem não tem sabedoria para administrar o tempo e o amanhã. E assim, a vanglória desse homem é pecado. E por que é pecado? Porque a vanglória te leva a se desfazer de Deus. Porque você se faz de Deus da sua vida. Então você se desfaz do Deus verdadeiro. Por isso, o melhor conselho para a nossa vida é aquele mesmo conselho que a gente recebia nos passeios turísticos da escola, lembra? Qual é o conselho que nós recebíamos em todo passeio turístico da escola? Nunca se afaste do seu guia. Fica sempre junto do guia. Junto do guia. Nunca se afaste do nosso guia. E o nosso guia é Cristo Jesus, revelado na palavra de Deus. Esse é o nosso guia. Mas tem uma outra atitude. A primeira atitude que Tiago fala que alguns tomam é de ignorar a vontade de Deus. E essa atitude é errada. A segunda atitude é a atitude de desobedecer. Esse não ignora, não. Esse sabe qual é a vontade de Deus. Porque a gente precisa entender que Tiago está escrevendo para a igreja. Ele está escrevendo para cristãos. E cristãos que conhecem as Escrituras. Porque um cristão que não conhece as Escrituras não é um cristão. Então eles conhecem a vontade de Deus. Eles conhecem a palavra. E conhecendo a palavra, eles escolhem desobedecer. Essa atitude é muito pior do que a atitude daquele que não conhece. Olha o que diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. É o segundo livro depois de Tiago aí. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-los, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. São aqueles que conhecem a vontade de Deus, mas não obedecem. Já esteve com uma pessoa que você vai aconselhar ela, ou vai conversar com ela, e fala, mas por que você está vivendo essa vida? Por que você está vivendo dessa maneira? E ela fala, eu sei que eu estou errado, mas eu faço assim mesmo. Esse é o pior tipo de pessoa que tem. Porque ele sabe qual é a vontade, mas escolhe desobedecer. E por que as pessoas conhecem a vontade de Deus e desobedecem deliberadamente? Primeiro, porque elas são orgulhosas. E o homem que gosta da vanglória em ser senhor da sua vida, em ser o capitão da sua alma, esse homem que sente orgulho em governar a sua vida sem a direção divina, ele é orgulhoso. E cada feito dele se descobre mais que ele está, na verdade, construindo uma torre alicerçada no ego dele. E uma hora essa torre vai cair e o tombo vai ser gigantesco. Ainda que o tombo seja somente quando pedirem a alma dele. E quando pedirem a alma dele, a pergunta vai ser, louco, você tem preparado tudo isso para quem? Você agora chegou diante do santo julgamento. Chegou diante do juiz que você não precisa de falar nada e ele já sabe o que você passa no seu coração. Ele conhece o íntimo do seu ser. E tudo que você preparou é para quem? Você deixou para amanhã, mas amanhã você não tem. Não te foi dado isso. Por que você está se apropriando daquilo que não é seu? O orgulho é um dos principais motivos das pessoas desobedecerem a Deus. Mas também tem aqueles que desobedecem por ignorância, porque não conhecem. E as pessoas que pensam que servir a Deus traz tristeza e um pesado fardo sobre as costas deles de escravidão. São aqueles que dizem assim, você é crente? Então você é escravo da igreja, né? A igreja manda em você, você não pode fazer nada, que a igreja está sempre no seu pé, né? Quando a verdade é exatamente o contrário. A verdade é que eles vivem numa escravidão.
Porque a Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, é escravo do prazer pecaminoso. É muito interessante quando a gente vê pessoas viciadas em bebidas alcoólicas dizendo para nós que nós somos escravos. E então você vira para ele e fala assim, para de beber agora. E o interessante do viciado é que ele nunca está viciado, né? É assim, não, eu bebo, eu fumo, mas eu não sou viciado, não. É porque ele é ignorante. Ele não sabe, ele não conhece a vontade de Deus. E o que nós temos mais hoje em dia na internet são os teólogos da internet, não é? Aqueles que querem ensinar aos cristãos a viverem a vontade de Deus sem sequer conhecê-la. Para servir a Deus envolve servir aquele que nos criou, envolve servir aquele que conhece o íntimo do nosso ser e sabe o que é melhor para nós. Quando Deus disse a Adão e Eva, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não falou só para eles, não come, ponto final, porque eu estou mandando. Ele falou, não come, porque senão você vai morrer. O que mostra que Deus não é um mestre que nos chicoteia e fica sempre mandando e ponto final, mas é alguém que nos faz compreender a sua vontade. E a gente vai ver isso mais detalhado à frente. A ignorância é um dos motivos também pelos quais pessoas não obedecem a Deus. Não obedecem porque não conhecem. E aí, de repente, você pode dizer, mas se não conhece, pelo menos ele tem essa desculpa, né? Não, porque não conhece e porque não quer. Porque a Bíblia diz que todo aquele que buscar a Deus o encontrará. Todo que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, vai se abrir. Então não há desculpa para essa ignorância. Deus é criador e nós somos criaturas. Ele é salvador e senhor e nós somos filhos e servos de um Deus bom, de um Deus amável, de um Deus caridoso, de um Deus piedoso, de um Deus misericordioso, de um Deus amável. Nós servimos a este e por ignorância muitos não cumprem a vontade desse Deus e escolhem desobedecer ao Senhor. Mas a desobediência também é sinal de incredulidade. Escolher desobedecer a Deus é sinal de não ter fé em Deus. E pode parecer estranho para você ouvir isso, que talvez você fique, mas eu tenho fé em Deus. Se você desobedece, você não tem fé em Deus. Porque a fé é o lado espiritual da obediência. Em outras palavras, a obediência é o lado prático da fé. Quer ver só? Abre comigo em Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5. Diz o seguinte, Romanos 1, 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, Jesus, para a obediência por fé. Ou seja, eu obedeço pela fé que tem no que Deus está dizendo. Pela fé na palavra de Deus. Se você diz, eu creio em Deus, mas você não obedece a Deus, a verdade é que você é um incrédulo. Você não crê em Deus. Porque se cresce, você obedecia. Você cumpria a palavra dele. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 18 e 19, fala que o povo não entrou na terra prometida por causa da incredulidade. E o versículo seguinte fala que eles não herdaram as promessas de Deus por causa da desobediência. O que o escritor aos Hebreus está mostrando é que a desobediência é o lado prático da incredulidade. Se alguém vira para mim e fala, eu tenho fé, mas eu falo, como é que eu vou saber se você tem fé? É simples. Se ela obedece à palavra, ela tem fé. Se ela desobedece, ela não tem fé. Então, a primeira atitude que muitos tomam é a atitude de ignorar a vontade de Deus. Como diria minha esposa, fingir demência. A segunda atitude é a de escolher deliberadamente desobedecer. Eu sei qual é, mas não vou cumprir. E arrumo 1000 desculpas para descumprir, mas a verdade é que eu escolhi desobedecer. Mas há uma terceira atitude, e essa sim é a atitude correta que nós devemos ter. E eu vou fechar essa live, nós vamos estar abrindo outra live para estar fechando esse terceiro, dando continuidade ao nosso estudo. Nós estamos vendo o capítulo 4 da carta de Tiago, e
nós vimos que Tiago está tratando a respeito de como agir na questão da vontade de Deus. Nós fazemos planos, nós pensamos em muitas coisas, mas muitas vezes desses planos nos esquecemos da vontade de Deus dentro disso. Tiago mostra que tem gente que ignora a vontade de Deus e isso é errado. Tiago também mostra que desobedecer deliberadamente a vontade de Deus é errado. Mas Tiago também vai mostrar para a gente qual é a atitude correta acerca da vontade de Deus. E a atitude correta, claro que é obedecer. Eu me lembro quando eu era criança, na Igreja Batista, lá em Vila Velha, a qual eu frequentava, a professora sempre brincava. Na escola, você aprende o ABCD. E na igreja, você aprende a obedecer. Mas isso é verdade. Na igreja, nós aprendemos a obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque obedecer a palavra de Deus envolve conhecê-la. Olha o versículo de número 15 de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, verso 15. Diz o seguinte: em vez disso, em vez de ignorar, em vez de desobedecer, o que a gente tem que fazer? Fazer o seguinte: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Todo mundo aqui já deve ter dito alguma vez aquela frase, né? Se Deus quiser eu vou para a praia amanhã. Se Deus quiser, eu faço um churrasco. Se Deus quiser, eu visito fulano ou ciclano. Se Deus quiser, eu fecho aquele negócio ou não. Se Deus quiser, é uma frase muito usada. Em algum momento, todo mundo aqui já falou isso. Mas esta não deve ser uma declaração que o cristão faz somente da boca para fora. Essa não pode ser uma declaração que nós fazemos como jargão, como, por exemplo, ai meu Deus, vá com Deus, fica com Deus, Deus te abençoe. Esse não pode ser um jargão desta maneira. Essa tem que ser uma atitude harmoniosa com o nosso coração. Como a atitude, por exemplo, de Jesus. Em João, capítulo 4, versículo 34, o próprio Jesus diz o seguinte... João 4, versículo 34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse texto é um texto conhecido, é o texto da mulher samaritana, onde os discípulos deixaram Jesus próximo a um poço e Jesus estava cansado, com sede e com fome, a palavra diz. E os discípulos foram atrás de comida e de mantimentos. E Jesus ficou ali descansando. Então chega uma mulher e Jesus prega a esta mulher, Jesus fala das boas novas para essa mulher. E quando os discípulos chegam, eles falam, mestre, não está com fome, não está com sede, temos comida. E Jesus fala, minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. O próprio apóstolo Paulo, o tempo inteiro nas suas saudações, como em Romanos capítulo 1, versículo 10, Romanos 15, 32, quando ele está saudando, ele fala, se o Senhor assim permitir, se o Senhor assim quiser, eu vou ir ter com vocês, eu vou visitá-los, eu vou revê-los. Nós precisamos de planejar a nossa vida, mas em obediência à palavra de Deus. Tem hora que eu vou conversar com alguns irmãos, os irmãos falam assim, pastor, o que você acha? Eu tenho um primo, uma tia, ou um tio, ou uma avó, seja o que for, que está querendo que a gente abra um negócio juntos. E eu falo, nossa, meu irmão, ele é cristão? Aí a pessoa, não, pastor, não é cristão não, mas é muito gente boa, é uma pessoa super correta. E eu falo, a palavra de Deus diz que a gente não deve entrar em julgo desigual, amado. Não, pastor, mas é um negócio, é uma chance única. É uma chance única de você obedecer ou de você desobedecer. E qual é a sua escolha? Irmãos, o tempo inteiro, Satanás nos apresenta situações que parecem únicas. Parece que é a única chance da minha vida. Essa é a chance que eu vou me dar bem. Essa é a chance que vai dar certo. E quando a gente vê, a nossa vida espiritual está sofrendo danos. Nós estamos entrando em guerra com o próprio Deus, porque nós estamos amando mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. A obediência à palavra envolve conhecer a vontade de Deus.
a vontade de Deus, ela não pode ser um jargão, como não era para Jesus e nem para Paulo. Eles não falavam isso da boca para fora, mas eles falavam isso porque vinha do coração deles. Para nós cristãos, esse tem que ser o guia, a vontade de Deus. E algumas vontades de Deus para nós são como em 2 Coríntios 8:5, o apóstolo Paulo fala a respeito da gente se sujeitar ao Senhor. E essa é uma vontade de Deus para nós. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de número 5, fala o seguinte: e não somente fizeram isto como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que Paulo está falando é que esse povo se sujeitou ao Senhor primeiro, antes de qualquer coisa. Irmãos, vocês me conhecem e sabem que eu não sou o tipo de pastor que procura uma sujeição a mim, mas eu procuro um povo que se sujeite a Deus. Não entre em uma igreja, não fique em uma igreja que o pastor procura sujeição a ele. Procure uma igreja que procure sujeição a Cristo, à palavra, ao ensino rigoroso das Escrituras, para que conheçamos a vontade de Deus. Uma vontade de Deus para todos os homens é que todos se sujeitem a Ele, à vontade dEle. E nós também, como em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 até o 18. 1 Tessalonicenses 5, do versículo 16 ao 18. Diz o seguinte: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Termos corações gratos ao Pai também é uma vontade de Deus. A sujeição a Deus, a abstinência da imoralidade sexual é uma vontade de Deus para as nossas vidas. Todo mandamento da Bíblia dirigido aos cristãos faz parte da vontade de Deus. Nós não cremos que esse livro tem verdades. Esse livro não tem verdades. Esse livro é a verdade. Ele por completo, sem tirar nem pôr mais nada que está aqui, é a verdade absoluta e a vontade de Deus para as nossas vidas. Aqueles que creem que a palavra de Deus tem verdades, mas não é a verdade, é um perigo muito grande para os ouvintes. Porque a pergunta que fica é: quem decide o que é e o que não é a vontade de Deus aqui? Portanto, todo mandamento bíblico é dirigido aos cristãos, sem tirar nem pôr. Tudo que está na palavra de Deus é a verdade absoluta. Mas a vontade de Deus, ela não é apenas mecânica e geral, mas ela também é pessoal. A vontade de Deus também, assim como há uma vontade geral, uma vontade para todos, como, por exemplo, a sujeição, a santificação, a obediência à palavra de Deus, a gratidão nos corações, há também uma vontade pessoal para as nossas vidas. Por exemplo, Deus tem uma vontade pessoal e me chamou ao pastorado. Deus tem uma vontade pessoal na vida de outro e chamou para ser missionário. E Deus tem algo pessoal para a sua vida também. Ele tem uma vontade pessoal para a sua vida. Mas essa vontade, ela é conhecida num relacionamento pessoal com Deus. Conhecer a vontade de Deus não é algo mecânico, não é algo técnico, não é sentar na Bíblia e procurar verbos, advérbios, conjunções, preposições, tempos e essas coisas todas. História, contexto, geografia. Não é isso, não. Conhecer a vontade de Deus está envolvendo um relacionamento íntimo com Ele. A relação do cristão com a vontade de Deus é uma experiência crescente. Primeiro o cristão conhece essa vontade. Isso está lá em Atos, capítulo 22, versículo 14. Primeiro, nós conhecemos a vontade de Deus. Atos 22, 14, diz o seguinte: então ele disse: ó Deus de nossos pais, de antemão te escolheu, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu,
para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Deus escolheu para conhecer a sua vontade. Deus não revela a sua vontade a curiosos, a indiferentes. Porque tem gente que fica assim, né? Senhor, qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade, Senhor? E quando Deus revela a sua vontade, fala, não, essa vontade não. Essa vontade eu não vou fazer não, Senhor. Pode mudar isso aí. Eu faço o que o Senhor quiser, menos isso. Deus não se revela a curiosos, a indiferentes, a pessoas que só querem saber a vontade de Deus para poder cumprir ela. Aí tem aqueles, né, que logo que se casam falam, Deus fez você para mim, como eu comentei ontem no culto, né? Aí passa um tempo, vem as intrigas, vem as brigas, aí senta com o pastor, pastor, a gente quer divorciar. Por quê? Porque a gente tem incompatibilidade, a gente não se completa, pastor, não dá certo. Mas então Deus errou na forma? Porque há um tempo atrás era Deus que tinha feito. Agora Deus deve ter errado. Querido, a gente tem que saber, conhecer a vontade de Deus. E Deus não se revela a curiosos, a indiferentes, mas se revela àqueles que estão dispostos a obedecê-lo. Abre comigo em João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 16 e 17. Diz o seguinte: respondeu-lhes Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, se alguém quiser, está com o coração disposto, inclinado a obedecer a Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se de fato por mim mesmo. Falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. O que Jesus está dizendo é que Deus se revela àqueles que querem fazer a vontade de Deus. Ele conhece o nosso coração. Então, primeiro nós conhecemos essa vontade. Depois nós compreendemos essa vontade também. Como eu disse a vocês no exemplo de Adão e Eva, Deus não fica dando ordens sem que nós compreendamos essa ordem. Olha o que diz em Colossenses capítulo 1, versículo de número 19. Colossenses 1, 19. Diz o seguinte: porque aprouve ao Deus que nele residisse toda a sua plenitude. Em Jesus está a plenitude da vontade de Deus. E olha Efésios 5, 17. É só voltar um pouquinho. Efésios capítulo 5, versículo 17. Diz, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. A compreensão é mais do que saber só. É diferente, não tem quando a gente vira às vezes para o filho e fala assim, filho, faz isso. Mas por quê, pai? Só faz. Tem pai que faz isso, né? Só faz. E o filho está indo fazer, mas ele não sabe por que ele está fazendo. Com Deus não é assim. Deus não apenas revela a sua vontade, não apenas faz nós sabermos qual é a vontade dele, mas ele nos faz compreender a vontade dele. O homem natural não compreende as coisas de Deus. A Bíblia fala lá em Coríntios, onde o homem natural não compreende as coisas de Deus porque são loucura para ele. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O que Paulo quer dizer com isso? Que talvez você está ouvindo aqui hoje, você fala, mas às vezes eu não entendo a vontade de Deus. E você não entende, você não compreende, porque você precisa nascer de novo primeiro. Ou porque você está sendo só um curioso na vontade de Deus. E o que Deus quer é se revelar àqueles que estão dispostos, que querem fazer a vontade dele. Nós como amigos de Deus, temos o privilégio de saber por que Deus faz as coisas. Lembram de Abraão, na passagem onde Deus está para destruir Sodoma e Gomorra, porque o cálice da ira dele já estava transbordando com aquele povo? Então Deus fala assim, mas como que eu vou fazer isso sem falar com o meu servo Abraão? Sem fazer ele saber disso? Eu não posso esconder uma coisa dessa do meu servo Abraão? E Jesus falou isso a nosso respeito também. Olha o que diz em João 15, 15. João, capítulo 15, versículo 15.
João disse o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Querido, ser servo de Cristo não envolve simplesmente sair obedecendo regras e normas, mas saber por que as obedecemos. Quando você vira para mim e pergunta, mas você não pode beber, né? Eu falo, posso. Mas você não pode fumar. Posso. Mas você não pode mentir. Posso. Eu posso tudo. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas então por que você não bebe? Porque eu não quero. Por que você não fuma? Porque eu não quero. Por que você não trai? Porque eu sou completamente satisfeito com a minha esposa. Eu a amo, escolhi amá-la. E não há nenhum motivo no meu coração para fazer isso. E por que então que você não rouba? Não dá aquele jeitinho brasileiro para poder sair ganhando? Para que eu vou fazer isso? A pergunta fica mais ou menos como aconteceu, se eu não me engano, é na Suécia ou na Suíça. Se alguém souber, depois me corrija. E as roletas do metrô, para passar para ir ao metrô, ficam todas uma do lado da outra. E no final tem um portãozinho que fica aberto. Esse portão fica aberto, uma passagem livre. E então um homem que não era daquele país perguntou bem assim, mas e esse local aí que fica aberto? E a pessoa daquele país disse, esse aí que fica aberto é para quem não tem dinheiro para pagar a passagem, pode passar por ali. Então o turista perguntou, mas e se eu tiver dinheiro e quiser passar ali só para não pagar? E a pessoa perguntou assim, por que alguém faria isso? A verdade é que eu escolho não pecar, porque Cristo me capacitou a dizer não para o pecado. E sou feliz nisso. Sou alegre e satisfeito em Cristo. Eu não preciso do pecado para ter alegria e prazer. Eu não preciso do pecado para ter gozo e satisfação. A minha satisfação está em Cristo, como a de Paulo estava em Cristo, como a de Cristo estava em Deus. Nós devemos ser completamente satisfeitos e gozarmos da alegria que Cristo dá, mas isso só é possível conhecendo a Deus. Sabe qual era a grande diferença entre Moisés e o povo de Israel? O povo que peregrinou 40 anos? A diferença está lá em Salmos, capítulo 103. Salmo 103. Abre comigo nesse salmo. O Salmo 103, no versículo 7. Olha o que diz aí. Que interessante isso. Salmo 103, versículo 7. Fala. Manifestou os seus caminhos a Moisés. Deus manifestou a Moisés os caminhos. Ele fez Moisés saber e compreender qual era a vontade dele. E o povo de Israel, aquele povo incrédulo? Aquele povo incrédulo? E os seus feitos aos filhos de Israel. Em outras palavras, parafraseando o que está dizendo esse versículo, está dizendo o seguinte, os israelitas sabiam o que Deus estava fazendo. Eles sabiam que Deus abriu o mar, eles sabiam das 10 pragas, eles sabiam da cortina de nuvem, a cortina de fogo, eles sabiam do maná que descia do céu, eles sabiam da água que saía da rocha, eles sabiam os feitos do Senhor. Mas Moisés compreendia por que Deus fazia essas coisas. Moisés compreendia cada sinal de Deus, cada feito de Deus. Não seja o tipo de pessoa que procura saber o que Deus faz. Mas por que Deus faz? Para quê? A pergunta de Jó o tempo inteiro no livro não é, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Para que eu estou passando por isso, Senhor? Qual é o objetivo disso, Senhor? Qual é a necessidade na minha aprovação, Senhor? Esse era o questionamento de Jó. E por isso que Jó não foi culpado de pecado naquilo tudo. Portanto, não é só saber, mas é também conhecer a vontade de Deus. E isso só é possível pela iluminação espiritual do Espírito de Cristo, por meio da palavra dele. Você não sabe a vontade de Deus em montes. Ficar indo em montes para saber a vontade de Deus é o que eu chamo de macumba gospel. Isso é ocultismo, porque monte não tem poder, vale não tem poder.
madrugada, a oração da madrugada não é mais poderosa do que a oração do dia. Mas o intuito de buscar a Deus, aí está a diferença. A penitência que você paga para subir no morro não faz diferença nenhuma do que a oração que eu faço no recôndito do meu quarto. Mas o coração disposto a obedecer a Deus, e isso faz diferença para que Deus se revele à sua vida. Mas o terceiro, não é só saber, não é só compreender, mas é também experimentar essa vontade. Isso está em Romanos capítulo 12, versículo 2, onde diz: não vos conformeis com esse século, mas transformar a vossa mente para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra experimentar significa provar por experiência. Não é experimentar igual os outros falam assim, experimenta esse doce aqui. Aí você come só um pouquinho, experimentei, gostei ou não. Não, é provar por experiência. É passar por momentos com Cristo. É conhecê-lo pessoalmente, ter experiências com Ele. É passar pelo vale da sombra da morte. Depois que você fala, você diz, o meu Deus me guarda. E como que você sabe que o seu Deus te guarda? Porque eu passei pelo vale da sombra da morte, mal algum me acometeu. O Senhor cuidou de mim, esteve comigo em todo tempo. Ele me levou também pelos pastos verdejantes, pelas águas de descanso. Mas eu também passei com Ele pelo vale da sombra da morte. E Ele me guardou nisso tudo. Experimentar a vontade de Deus não é ficar sentado e falar assim, hoje a vontade de Deus está boa, né? É muito agradável. Experimentar a vontade de Deus não é tirar foto do lado de um churrasco e falar assim, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, não é, amados? Não. Experimentar a vontade de Deus é passar pelas experiências amargas dessa vida com Cristo e sair disso cheio de gozo e contentamento, dizendo, bom é o Senhor para aqueles que o buscam. Bom é o Senhor. Em todo tempo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E como que você sabe disso? Porque eu experimentei da bondade dele. Eu não experimentei da bondade das bênçãos, eu experimentei da bondade dele, da pessoa dele, do relacionamento com ele. E por fim, depois que eu sei, depois que eu compreendi, e depois que eu experimentei dessa vontade, agora eu vou obedecer essa vontade. É fazer a vontade de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 6. Efésios 6, verso 6. Diz o seguinte: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Um cristão não é o tipo de pessoa que vai fazendo a vontade de Deus de qualquer maneira, sem vontade, não tem? Não, eu estou fazendo o que tem que fazer. Não tem querer ser assim? O que você está fazendo? Porque tem que fazer. Não tem? Eu não gosto de fazer isso aqui não, mas vou fazer, né? Tem que fazer. Irmão, alguém que serve sem vontade, é melhor não servir. Porque você não goza da satisfação daquilo. Você não goza do contentamento que há naquilo. Eu falo que uma característica muito linda da nossa igreja é a servidão. Os nossos irmãos, vocês são servos. E eu amo fazer parte dessa igreja. Porque vocês em servidão, vocês refletem a glória de Cristo. Eu falo isso sempre para os homens, como nós estamos nos mutirões. Nós estamos construindo a nossa igreja. E estamos construindo com alegria no Senhor. Abrimos mão de estar com a nossa família, abrimos mão de descanso, abrimos mão de tanta coisa para estarmos ali juntos, batendo laje, cavando buraco, botando telhado, servindo uns aos outros, na vontade de Deus, com amor no coração. Coisa boa é quando você está com alguém que está fazendo porque está com vontade de fazer, não é? Já saiu com uma pessoa que não queria sair? Que passeio chato. É a famosa frase, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Uma pessoa que não está afim de estar ali com você, que não quer estar ali. Mas que gostoso, que prazeroso é quando você está com alguém que quer estar ali, que está com vontade de estar ali, que está ali porque tem prazer naquilo também.
É como o texto de 2 Coríntios 9:7, que é muito conhecido para as ofertas, né? Porque o apóstolo fala que aqueles que dão com alegria, você tem que ofertar não com tristeza e por necessidade, mas com alegria no coração. Esse texto também se baseia na obediência a Deus. Não é para fazer as coisas com tristeza e por isso estou fazendo porque precisa. Não. Estou fazendo porque eu tenho a chance de obedecer a Deus. Estou fazendo porque eu experimentei a bondade do meu Senhor e Ele é tão bom que eu quero obedecê-lo todos os dias da minha vida. Pessoas que obedecem ao Senhor por necessidade jamais experimentam a alegria de fazer a vontade do Pai. Mas aqueles que fazem com vontade, com o desejo no coração, porque conheceram a bondade do seu Senhor, esses fazem com gozo, com satisfação e com contentamento. Esses são aqueles que conhecem a vontade de Deus, que a compreendem, que a experimentam e que inclinam o seu coração a obedecer ao Senhor. Nessa manhã que você faça essa escolha na sua vida, a escolha de obedecer voluntariamente ao Senhor, porque sabe qual é a vontade dele, porque compreende a vontade dele, porque experimentou da bondade dele e então decidiu obedecer com o coração inclinado a isso. E quais são os benefícios de fazer essa vontade? Em primeiro lugar, você desfruta da comunhão com Cristo. Quer benefício maior do que estar junto de Cristo? Do que estar junto daquele que é o Redentor e o resgatador da nossa alma? Nós temos o privilégio de conhecer a vontade de Deus, de ver as nossas orações sendo respondidas. Não há privilégio maior do que esse. De poder me deitar na cama e ainda que o mundo esteja caindo, tudo esteja sendo destruído ao redor. Eu falo, Senhor, em paz me deito e me levanto, porque o Senhor está comigo. Não há privilégio maior do que esse. Mas sem dúvida também há a expectativa de quando Cristo vier. Quando o Rei da Glória aparecer nos céus triunfante, os céus se abrirem e nós vermos Cristo Jesus redimido, nós receberemos a coroa da glória. Nós seremos chamados benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos preparei. Quer benefício maior do que esse? Quer benefício maior do que receber os tesouros celestiais na pessoa de Cristo? Portanto, nessa manhã, a pergunta que fica para você é: qual dessas três atitudes você tem tomado? Você tem ignorado a vontade de Deus? Você tem escolhido desobedecer deliberadamente? Ou você tem obedecido à vontade de Deus? Se você hoje, nessa manhã, fala assim, eu não obedeço porque eu não conheço. Eu tenho uma boa notícia para você. O papel dessa igreja é ensinar a palavra de Deus. E é assim que conhecemos a vontade de Deus. Se você escolhe desobedecer, eu tenho uma boa notícia para você também. Esta manhã Deus está te dando a oportunidade de se arrepender e consertar o seu coração com Cristo. Ore a Ele e faça um conserto com Ele. Agora, se você tem escolhido obedecer, e talvez nesse momento eu obedeço. Eu tenho uma notícia ruim para você. Cuidado com a vanglória. Porque se você estiver cheio de vanglória, você vai estar em pecado. Mas se você obedece e não tem vanglória, eu tenho uma boa notícia. As mansões eternas, as moradas celestiais estão sendo preparadas para nós, para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nós gozaremos da alegria de Cristo todos os dias da nossa vida. Eu quero orar com você antes de estar encerrando. Feche seus olhos e vamos orar juntos. Ó Deus, o Senhor é compassivo e justo. O Senhor é aquele que instrui, que se revela, que abre a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, para que possamos te obedecer de uma maneira que compreendamos a tua vontade, Senhor. O Senhor não dá as ordens de maneira cega, Senhor, de maneira ignorante, a Deus. Mas o Senhor dá as ordens fazendo com que nós compreendamos. Porque o Senhor não nos chama de servos, o Senhor nos chama de amigos. E a tua palavra diz que há amigos mais chegados que irmão. Mas o Senhor é o nosso primogênito. O Senhor é o nosso irmão mais velho. O Senhor é o modelo, o padrão das nossas vidas de obediência ao Pai.
E nós queremos assim também obedecer ao Pai, Senhor. Que as nossas vidas não sejam cheias de planos sem saber a Tua vontade, Senhor. Mas que saibamos a Tua vontade e os nossos planos estejam alinhados com a Tua vontade, Senhor. Eu peço nessa manhã, Senhor, abençoa-nos, ó Pai, com a bênção da obediência, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos obedecer a Tua palavra, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos?